Olá! Ontem eu estava participando de uma live e no chat houve um comentário de uma pessoa que não viu nenhuma relação entre a regra de três composta e a equação de Clapeyron. Então eu vou falar sobre esse assunto hoje. Eu acredito que depois desse vídeo você vai entender muito melhor como se colocam as variáveis físicas em uma equação. E ainda, se você estiver estudando para um concurso, para um vestibular, uma coisa assim, esquecer de uma fórmula, você vai ter muito controle sobre isso. Então, onde é que era essa variável mesmo? Esse tipo de coisa. Nós vamos ver a anatomia da equação de Clapeyron. Então, tudo isso é ligado à proporcionalidade. A matemática, ela é a linguagem universal. Então usa-se a matemática o tempo todo para expressar conceitos físicos. Isso é importantíssimo, evita-se a ambiguidade da nossa linguagem falada. Então veja, tudo isso é ligado à proporcionalidade. Essa é a primeira aula, quando eu começo o curso de matemática no ano, a primeira aula é sobre isso, porque os alunos vão ter, depois desse conhecimento, vão ter muito mais facilidade de entender uma série de conceitos na matemática e na física. Então vamos ver a proporcionalidade. Você tem a proporção direta, a proporção inversa. Na regra de três compostas vão ser usadas as duas. Então veja, se eu tiver A sobre B proporcional a um certo C, se eu aumentar 5 vezes o A, eu preciso aumentar também 5 vezes o B para manter essa proporção. Porque esse 5 vai cortar com esse 5, eu vou ter o mesmo C de antes. Então, quando eu aumentei uma, a outra aumentou também como um andaime. Um andaime de um prédio para pintar, etc. Então, um lado aumenta, o outro lado aumenta também. Essa é a proporção direta. Então, veja, esse B, ele está na parte de baixo, no denominador do lado esquerdo. Ele vai passar multiplicando. Na verdade não tem esse passa para lá, passa para cá, que a gente fala na prática. O que eu vou fazer é multiplicar os dois lados por B. Então eu tenho que A é proporcional a BC. O símbolo de proporção pode ser esse, pode ser, às vezes é usado uma espécie de um alfa assim também, um alfa. Então, mas eu uso esse símbolo para proporção. Então veja que o A é proporcional a B vezes C. O B que estava aqui embaixo, ele agora está do outro lado aqui em cima. Então, duas coisas que estão em níveis diferentes do mesmo lado, ou no mesmo nível em lados diferentes, têm uma proporção direta. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Então, aqui é a proporção direta. Já se eu tiver A vezes B é proporcional a um certo C, se eu aumentar 5 vezes o A, eu tenho que dividir o B por 5 para que eles cortem e eu tenho o mesmo C de antes. Então, um lado, uma variável aumentou e a outra diminuiu, uma gangorra. Então aqui eu tenho um andaime, aqui eu tenho uma gangorra. Nessa gangorra, então, veja que o B está multiplicando à esquerda, ele vai passar dividindo à direita. Na verdade eu divido os dois lados por B. Então eu tenho que A é proporcional a C sobre B. Então quando duas variáveis estiverem se multiplicando no mesmo lado, gente, isso pode ser no denominador também. Se eu tiver um A vezes B aqui no denominador, dá na mesma. Essas duas variáveis elas estarão numa proporção inversa. Então, do mesmo lado da equação, duas se multiplicando, ou de lados opostos, elas estão em níveis opostos, é uma proporção inversa. Quando aumenta uma, diminui a outra. Proporção inversa. Então veja, x é proporcional, diretamente vai aparecer em cima e inversamente embaixo. Essa equação, ainda não uma equação, mas uma proporção, essa proporcionalidade é importantíssima. Importantíssima, é a base do raciocínio de qualquer pesquisa que se faça
né, na física, por exemplo. Então eu vou ver, peraí, como essas coisas variam? Qual a proporção entre elas? Isso é importantíssimo, e representar matematicamente corretamente isso. Gente, é claro que na física você vai ter relações muito mais complicadas, mas você já sabe basicamente o que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho x proporcional, aqui em cima vem um monstro com logaritmo, com exponenciais, não tem importância. Esse x ele será diretamente proporcional a tudo que estiver aqui. E inversamente proporcional a tudo que estiver aqui. Aqui tem um logaritmo ou alguma coisa assim. Esse x será proporcional, será inversamente proporcional a tudo que estiver aqui embaixo. E assim por diante. Então vamos ver a equação de Clapeyron. Eu tenho que P é proporcional. Já sabemos que diretamente aparece em cima e inversamente aparece embaixo. Então vamos imaginar. Ao imaginar essas coisas variando, você vai imaginar duas e as outras constantes. Então eu quero ver qual é a proporcionalidade entre a pressão e o volume. Então vamos imaginar. Pode ser, gente, pode ser de pressão para volume ou de volume para pressão. Basta que você imagine a relação entre elas. Então eu tenho uma latinha qualquer, eu aumento a pressão sobre essa latinha. O que acontece é que diminui o volume. Ou seja, aumentou a pressão, diminuiu o volume. Uma gangorra. Uma proporção inversa. Ou seja, o volume deve aparecer embaixo. Agora vamos imaginar, vamos ligar pressão com temperatura, temperatura com pressão. Então imagine pessoas num elevador, né? Quanto mais elas se agitarem, mais elas se chocam umas contra as outras e contra as paredes, não sei porquê, o elevador aconteceu algum problema. Então, mais elas se chocam com as paredes do elevador e umas contra as outras, certo? Aumentando assim a pressão. Então, com o aumento da agitação, você tem o aumento da temperatura e o aumento da pressão. Ou seja, uma proporção direta. Aumentou uma, a outra aumentou também. Um andaime. Então a temperatura deve aparecer, veja, diretamente. Uma proporção direta aparece em cima. E agora o número de pessoas nesse elevador e a pressão. Veja que eu isolei a pressão aqui, então estou comparando a pressão com as outras. Imaginando o resto constante, então, primeiro pressão com volume, temperatura e número de pessoas no elevador, que no caso número de mols, constante. Depois, ao comparar pressão e temperatura, imagine o volume do elevador constante e o número de pessoas constante. Agora, comparando pressão com o número de mols, ou pressão no elevador com o número de pessoas no elevador. Se eu ponho duas pessoas nesse elevador, elas provavelmente nem se choquem. Então a pressão será pequena. Agora, se eu coloco muitas pessoas nesse elevador, umas começam a se chocar contra as outras e contra as paredes do elevador, aumentando a pressão. Veja que eu aumentei o número de pessoas, aumentou a pressão. Se eu diminuir o número de pessoas, diminui a pressão. Ou seja, uma relação direta. Para uma proporção direta, o N tem que aparecer aqui em cima. O número de mols, então, em cima. Agora, para passar de uma proporção para uma igualdade, eu preciso de uma constante de ajuste, que é justamente a constante dos gases. Então, P é igual a nRT por V. Ou, como é mais conhecida, PV é igual a nRT. Então, veja que PV seria um Y, NT seria um X, RX. Aqui eu tenho um gráfico de uma função de primeiro grau. Está aqui. Quando o x for 0, o y é 0. Então, nesse eixo eu tenho PV, produto PV. Aqui nesse eixo eu tenho o produto NT. E a tangente deste ângulo alfa, ela é numericamente igual à constante dos gases.
ao R. Agora vamos ver como isso pode ser encaixado na regra de 3 composta. E você vai conhecer uma nova maneira de se fazer a regra de 3 composta. Normalmente a regra de 3 composta é ensinada com setas em uma tabela, depois há modificações dessas setas no sentido dessas setas. Eu acho que essa forma, as formas em que você decora coisas, elas são mais complicadas, eu acho, de ensinar. Eu gosto de explicar de uma forma lógica as coisas. Então você tem aqui todo esse conceito de proporcionalidade e muitas vezes as pessoas confundem essa história toda de setas. Então vamos ver um problema de regra de 3 composta usando esses conceitos que eu acabei de falar. Então você tem pedreiros, muros e dias. Um problema clássico de regra de 3 composta. Pedreiros, muros e dias. Então, digamos que 8 pedreiros constroem 4 muros em 7 dias. Pergunta-se, quantos pedreiros construirão 12 muros em 28 dias? Então, ao invés das setas, essa coisa toda, vamos fazer pelos conceitos que eu acabei de explicar. Qual é a pergunta? Pedreiros. Então, vamos relacionar pedreiros com as outras. Pedreiros é proporcional a diretamente aparece em cima e inversamente aparece embaixo. Muito bom. Então, vamos imaginar a relação entre pedreiros e muros para um tempo constante. O tempo é constante. Quanto mais pedreiros eles vão fazer no mesmo tempo, mais muros ou menos muros. Quanto mais pedreiros, mais trabalho eles fazem. Então, mais pedreiros, mais muros. Um andaime. Então, as coisas, a proporção é direta. Mais pedreiros, mais muros. Então, muros devem aparecer em cima. Vimos agora há pouco que x é proporcional. Diretamente aparece em cima, inversamente aparece embaixo. Diretamente é o andaime, inversamente é a gangorra. Muito bom. Então, agora dias. Vamos relacionar pedreiros. Veja, pedreiros é a variável que está isolada. Então, é ela que eu vou relacionar com todas as outras. E ao relacionar pedreiro com qualquer uma outra, eu imagino todas as outras constantes. Gente, já vi problemas em concursos de regra de 3 composta que tinha 7 variáveis. Não tem importância, siga esse mesmo raciocínio. Monte a sua equação. Então, pedreiros, muros, agora vamos ver pedreiros e dias. Muros constantes, ou seja, é o mesmo serviço. Tem que fazer, sei lá, um muro. E aí, tá difícil pensar em pedreiros para dias, pensa dias para pedreiros. Quanto mais dias tiver para fazer o mesmo trabalho, menos pessoas vai precisar. Menos pessoas serão necessárias. Ou, quanto mais pessoas para fazer o mesmo trabalho, menos tempo elas vão levar. Menos tempo. É claro, você coloca muitas pessoas, começa a brigar umas com as outras e discutir, mas vamos esquecer isso. Quanto mais pessoas, menos tempo para fazer o mesmo trabalho. Então é uma gangorra. A gangorra, a proporção inversa, então dias aparece aqui embaixo. Pedreiros, muros e dias. Pronto. Como eu disse, para passar de uma proporção para uma igualdade, eu preciso de uma constante de ajuste. Então, pedreiros é igual a K, M por D. De onde vai sair esse K? Do único dado que eu tenho no problema. Essa primeira linha. Então, 8 pedreiros igual a K. Quantos muros eles constroem? 4. Em quantos dias? 7. Então, K é igual. Para isolar o K, o 4 passa dividindo, o 7 passa multiplicando, 8 por 4, 2, 7 vezes 2, 14. Então, K é 14. Essa constante pode ser usada para qualquer outra pergunta. Qualquer outra pergunta. Agora eu posso te dar o número de pedreiros e dias, perguntar o número de muros, será o mesmo K. É claro, considerando essa mesma primeira situação. Esse dado do problema. Então, K é 14.
Esse K igual a 14 eu uso para a segunda linha. Então veja, a pergunta é pedreiros, x igual a KMD. X é a pergunta, o K eu já descobri que vale 14. Agora, para a pergunta, eu tenho 12 muros e 28 dias. Dias embaixo, como já vimos, muros em cima. Então, eu tenho 14 por 28, 2 embaixo. 12 por 2, 6. Então, x igual a 6. Eu preciso de 6 pedreiros para construir 12 muros em 28 dias. Essa é a ligação entre a equação de Clapeyron e a regra de 3 composta. Proporcionalidade ligam essas coisas. Proporcionalidade é um conceito fundamental nas ciências. É assim que você começa a entender tudo o que está acontecendo ali, começa a entender fórmulas. Por que esse está em cima, esse está em cima, esse está embaixo, esse não? Por que acontece isso? E ligue isso com muitas outras coisas. Por exemplo, resistividade elétrica. Resistividade à passagem da corrente no fio. Então você tem, eu quero saber essa resistividade, como ela é proporcional ao comprimento do fio e à área da seção transversal do fio. Então, esqueça os elétrons no momento. Imagine você num corredor. O corredor está pela metade de água. Então você tem que passar por esse corredor. Se a porta para passar, ou seja, se o tamanho ali do corredor, a área dele, for enorme, você passa com facilidade. Se a área for muito pequena, você tem que se agachar, se espremer para passar pelo corredor. Então já vimos que a resistividade ela é maior quanto menor a área. E ela será menor quanto maior a área. Uma gangorra, uma proporção inversa. Então eu tenho que o A deve ficar embaixo. Agora vamos ver o comprimento do corredor. O corredor está ali pela metade de água, você tem que andar ao corredor, onde haverá mais resistividade. Em 2 metros ou em 200 metros. Em 200 metros você morre, pô. Não, você não... 200 metros com água pela cintura e você tem que andar aquilo, né? Então veja, quanto maior o comprimento, maior a resistividade do condutor. Ou seja, uma proporção direta. Aumentou um, aumenta o outro. Em 2 metros é muito fácil você passar com água pela cintura. Em 200 metros é muito difícil. Muito difícil. Você não aguenta chegar em 50 metros. Né? Então, o L... Se a proporção é direta, se é um andaime, o L deve ficar em cima. Para passar dessa proporção para uma igualdade, eu preciso da constante de ajuste, geralmente a letra grega ρ. Usam-se muitas letras gregas da física, inclusive, então R é ρL sobre A. Está aí a fórmula da resistividade. Gente, de novo, as relações podem ser muito mais complicadas que essa. Esse é um raciocínio básico que eu acredito que ajuda muito a começar a entender as coisas. Na matemática, por exemplo, você tem uma circunferência. Então, o perímetro dessa circunferência, qual é a proporcionalidade dele com o diâmetro? O perímetro, vamos chamar de C, é proporcional ao diâmetro. Quanto maior o diâmetro dessa circunferência, maior será o perímetro. Então a proporção é direta. Se a proporção é direta, o diâmetro deve aparecer aqui em cima, 2 R's. Para passar da proporção para uma igualdade, eu preciso de uma constante de ajuste que é chamada de π. Então C é 2πr. Use esses conceitos em tudo que você for estudar sobre matemática e física. Ajuda muito. É o assunto do meu primeiro dia de aula no curso de matemática. Está aí, então. É assim que Clapeyron é relacionado com a regra de 3 composta. Eu
Eu espero, eu acredito que a pessoa que fez o comentário na live de ontem tenha aprendido bastante com esse vídeo. Agradeço muito a todos vocês, o meu grande abraço e até a próxima.